pra falar sobre a sua jornada até engravidar. Porque não teve só essa questão da gravidez de alto risco. Você já estava enfrentando toda uma angústia, todo um medo, e uma angústia e medo seguido de esperança, né? E eu queria ouvir, foram 6 anos, né? Foram 5 anos, ela nasceu exatamente na fase em que a gente estava completando 6 anos de tentativa. E para mim também foi uma conexão religiosa muito grande, porque a gente já estava num casamento há mais ou menos 3 anos e ficava naquela, a gente quer, não quer, mas eu falei, não, a gente quer mesmo. E aí veio isso, mas eu falei, não, primeiro eu quero ir na igreja e eu quero sentir isso na igreja. E a gente estava viajando, foi fazer uma viagem. Nossa primeira viagem pra Disney, aquela coisa assim, sonho. Pra quem não sabia, o que era o intercâmbio. Pra Disney. E era aquela coisa assim, tipo, parecendo uma criança vendo as princesas. E lá, falei, vamos na igreja aqui? Vamos. A gente foi. E eu falei, é isso, quero ter um filho. A gente foi numa igreja na Disney. E aí eu falei, vou levar coisas de enxoval. Meu marido, você tá louca? A Disney. Da Disney. É um pouquinho. A gente ainda comprou algumas coisas, comprou o carrinho, comprou algumas coisinhas, comprou o carrinho. A gente trouxe o carrinho de Miami pra cá. Sim. Em 2019. Então a gente trouxe tudo isso em 2019. Aí chegou, eu lembro que nosso apartamento era minúsculo. A gente olhou para aquele carrinho, a gente vai colocar isso. Caos, mas tudo bem, a gente organizou tudo. Virou um porta-coisas. Virou um porta-coisas, assim, e a gente não queria contar ainda pras pessoas. E eu lembro que o meu cunhado que foi buscar a gente no elevador, ele... No elevador no aeroporto, ele olhava, ele tipo, puxa um carrinho, assim. E a gente... mas o cachorro. Enfim, e passou. E aí a gente começou nas tentativas. E tentando, e aí virando a angústia de menstruação que vem e nada, e outra menstruação. E quando completou 1 ano e meio, eu falei pra ele, olha, deu. Acho que a gente não tá conseguindo. Eu já tinha feito uma cirurgia pra retirada de miomas antes disso tudo começar. Eu falei, acho que eu vou ter que operar de novo. Fui pra clínica, tinha produção de uma professora. E aí cheguei e ela falou, esse mioma tá mais ou menos, vamos tentar direto a FIV. E eu fui, claro, se eu já fui na igreja, tava tudo certo, vamos fazer a FIV, vai dar tudo certo. Aí a gente fez o primeiro ciclo. Consegui bastante óvulo, que virou pouco embrião. Mas a FIV você precisa tomar todo um coquetel. Você toma todo um coquetel de remédio, são praticamente 14 dias tomando hormônio, dosando, exames. Como é que foi a doação hormônio nesse período? Eu acho que assim, durante todos os processos que eu fiz da FIV, eu sempre fui muito na cabeça de que assim, eu tenho outra opção? Não. Eu não tenho outra opção. Mas é ruim, dá efeito colateral. Tudo que eu pensava o que eu posso fazer se não isso? Nada, então eu não vou pensar. Eu falava, da dor abdominal, eu falava, tá. Eu lembro um dos dias que foi um dos mais difíceis, que eu tava numa das maternidades aqui de São Paulo, e eu fui pro trabalho, apareceu um paciente, trabalho de parto, era meu dia de tomar injeções, cheguei na maternidade do meu marido e falei, eu tenho que tomar tal injeção, não precisa de geladeira, eu tô aqui, não tem previsão, tô embora. Aí ele falou, tá, vou te mandar, só que é uma maternidade que é super difícil de acessar. Eu falei, como que eu vou pegar isso com Uber? Caos pra conseguir pegar o remédio com Uber, porque eu tinha que me trocar, sair, voltar pro ambiente, aquele caos. Peguei, tomar remédio no banheiro, porque não tem, como que você leva o remédio lá que é externo, você não pode levar, enfim, tomei. E era isso, não tinha tempo, porque eu tô falando, você vai tirar uma parte, como isso você obstetra, estando lá pra fazer um parto. Estando lá pra fazer um parto. Como obstetra, eu não tinha como falar, agora eu vou parar pra tentar engravidar. Porque também quando você vai pra clínica de reprodução, às vezes você vai, eu quero começar esse mês. Não, esse mês não é tão bom pra você. Vem no outro. Então eu não podia falar para os pacientes, eu vou ficar afastada eternamente, mas eu não tenho porque caso. Você com grávidas, gestantes, acho que é uma das pessoas mais difíceis, delicadas de lidar. E aí eu falei, não, eu vou fazer isso e vou lidar e vamos. Então aí foi quando eu fui. Eu tive um momento muito difícil, porque aí esse primeiro ciclo não deu certo. Não teve evolução nenhuma, não teve nada. A gente, nesse tempo, falou, tá, então ainda tem esses miomas pequenos, vamos tirar esses miomas pequenos. Comecei a fazer pequenas cirurgias para retirada de mioma. Cada hora eu ia, tirava um pouquinho. Chegou uma época, em novembro de 2023, que foram bem nas minhas férias, que eu falei, eu não consigo lidar com gestante. E eu lembro que aí a gente, tem esse pré-natal para começar. Eu falei, não vou começar o pré-natal de ninguém. Porque eu não consegui, assim, eu acho que eu cheguei emocionalmente num limite ali pra mim.
que eu já tava há muito tempo tentando, há muito tempo nesse desgaste, e aí você remarca uma coisa, outra, mas passei assim uns meses, saí de férias, viajei, relaxei, voltei melhor, consegui voltar pra rotina, e aí a gente seguiu nessas tentativas, nisso tudo. Fiz um novo ciclo para captar novos óvulos para pesquisa genética, que isso não tinha acontecido antes, porque a gente falou, tá, vamos cercar de tudo, vamos fazer tudo diferente. Já que já vai fazer. Já que vai fazer, vamos fazer tudo. Vamos pesquisar o embrião, vamos tentar o melhor útero possível, e aí a gente fez todas as pesquisas, fez tudo, e foi para essa nova tentativa. E nessa tentativa eu tive um beta positivo que não evoluiu. E foi um dia também muito difícil, que eu falo, tudo muito ligado ao meu trabalho, porque aí a gente pegou o primeiro beta, mais ou menos no dia dos namorados. E aí eu lembro que era um beta assim, muito baixinho. Meu marido, não dá. Eu falei, não dá, era um beta de 8. Foi muito baixo, não vai subir. Tinha que estar no mínimo 50. Tá, mas vamos tentar. Aí no dia seguinte apareceu o quê? Um parto. Aí eu tava na marginal, indo pra esse parto, chega a mensagem do laboratório, o beta tinha zerado. Aí eu lembro que eu falei, gente, eu não tenho forças pra ir pra esse parto. Mas o que eu vou fazer? Eu vou, né? E fui. Olha, e foi um parto, que era uma playlist, assim, linda. E todos falando de eu te espero, aquela coisa, assim, que eu lembro que eu fiquei no parto, nasceu, eu fui pro banheiro. Aí eu desabei. Aí porque eu falei, não dá mais pra mim. Não vou mais fazer isso de especialidade, porque ficar lidando com algo que eu quero e não consigo, tá demais pra mim. Desafio. É um desafio, porque era o tempo todo, igual eu falava, eu não quero pensar em gestação. Aí eu ia atender uma gestante. Então, assim, todo dia tinha uma gestante, não tinha como. Eu falei, o único jeito é se eu parar realmente de atender, mas eu gosto. Então eu vou parar do que eu gosto, com o que eu também quero, e enfim. Aí a gente, dessa vez, já tava pronto de que não ia mais tentar. A médica da clínica de reprodução falou, não, deu esse negativo, mas volta aqui, vamos conversar. Aí ela falou, ó, vamos fazer tudo diferente, a gente vai pesar agora nas medicações, faz essa tentativa, tem um feriado, nesse feriado você fica em casa, repouso, toma tudo, porque você vai ter mal-estar. E aí foi. E aí foi o que eu falei, eu li a bula do primeiro remédio e não li mais nenhuma, porque eram todas terríveis, todas muito ruins, e a gente chegou no positivo. Então foi essa jornada do antes e essa jornada da gestação. E todo mundo fala, nossa, foi muito pesado, foi muito difícil. Hoje, quando eu olho pra minha filha, eu falo, tá, foi um processo. Porque parece que, assim, ela fez tudo ter um outro significado. Ela fez tudo valer a pena. Então, se me perguntassem pra você, né? Você viveria... Como você já vivenciou isso? Você aceitaria engravidar, mas com uma gestação muito difícil, passando por um processo difícil, mas para ter uma criança incrível? Eu falaria, sim. E eu acho que foi isso que eu precisava viver. Eu precisava vivenciar também as experiências das minhas pacientes. Então eu vivenciei como é essa tentativa, como é essa frustração, como é também essa mudança de plano. Porque a fertilização, ela tem muito essa sensação de que, será que eu não tô fazendo algo que eu não deveria fazer? Será que a minha filha realmente tem que nascer? Eu me questionei muito nesse sentido de, será que eu não tô me sentindo e agindo como Deus? Né? E foi o que eu falei pra Deus o tempo todo. Se não for pra ser, que não seja. Porque se chegar e ficar negativo de novo, a gente não vai tentar mais. Então, ponto. Então, se não for pra ser, que não seja. E ainda falei pro meu marido, 4 é o nosso limite máximo. Independente do que for. E aí, quando chegou nesse segundo, a gente já tava ali parando. Foi a médica que deu esse empurrãozinho pra gente chegar na terceira. Mas a gente já tinha colocado um limite. Porque eu falei, se não for, a gente não vai ficar testando com Deus, brincando de fazer ciência. Não, a gente vai parar. E eu acho que foi muito importante para mim, esse processo todo de ter um positivo que não evoluiu, de ter um negativo, do caminho, das cirurgias. Hoje eu olho para esses lugares, eu olho para os hospitais com 2 olhares. Igual todo mundo fala, ai, qual maternidade você prefere? Então, olha, eu já me internei nessa. Eu já vivenciei isso. A paciente que chega, ai, tô muito ansiosa. Eu sei que é isso. Tá? Desespero, eu sei o que é isso, eu vivenciei, e eu acho que te dá um pouco mais de humanidade de algumas coisas, de entender essa loucura, pra acolher, porque realmente é um processo muito maluco, é um processo que envolve o amor que você tem, o amor do seu marido, da sua mãe, de todo mundo. Então pra mim foi muito bom tudo isso.